Boa noite a todos, boa noite a todos que aqui estão em mais de segunda-feira aí, 20 horas e 30 minutos, falando sobre algum tópico relacionado à saúde. E hoje o tópico é bem interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento saudável ou longevidade saudável, tá? Que são questões muito importantes hoje quando a gente está falando aí de saúde, né? A gente não tem como falar de saúde se a gente não pensar nesses aspectos da nossa saúde, né? Mas o que significa, acho que isso é bem importante a gente pensar, o que significa uma longevidade saudável ou um envelhecimento saudável, né? Então aí a gente vai ter vários conceitos disso, né? Eu gosto muito. Vou começar um aqui, Organização Mundial da Saúde, né? Envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização das suas habilidades funcionais e de oportunidades. Olha que bonito e que legal que a Organização Mundial da Saúde falou. Para manter ou melhorar a sua saúde física, mental e promover o que a gente chama aí da nossa independência na qualidade de vida ao longo da nossa vida. Tá bem interessante aqui, acho que tem palavras que a própria Organização Mundial da Saúde colocou aqui, eu achei legal. Um processo contínuo, né, de otimização. Olha que legal, que é uma das coisas que a gente faz. A gente, quando trabalha com prevenção, com saúde, longevidade saudável, a gente está otimizando, né, num processo contínuo de melhora, né? A cada consulta tu vai lá, olha os exames, olha os sintomas, melhora alguma coisa, né, estabelece metas, depois de um tempo vai lá, de novo, olha. Então a gente tenta olhar o corpo da gente como uma máquina, que ao todo a gente vai precisar de uma melhora contínua. E essa máquina, né, assim como o seu carro, precisa de revisões, né? E se quanto mais revisões sistemáticas você faz no seu carro, melhor é o estado de conservação dele, né? A gente pode ter dois carros com 20 anos de idade, uma lata velha, literalmente, e o outro está lá novinho, embora seja um carro antigo, né? E isso é um conceito importante de você começar a entender e você começar também a trabalhar no seu, né, no seu bem mais precioso, a sua morada, o seu corpo, né, para que você consiga viver a sua vida ao desfrutar da sua vida ao máximo, né? Para isso, você vai precisar de um corpo saudável, né? Não tem como, né? E dizer uma pessoa, né, que está acima do peso, que toma um monte de remédios, né, que tem problemas dos mais variados, nas várias variadas áreas da sua saúde, dizer que essa pessoa está bem, né, eu acho que é muito difícil a gente pensar assim, né? Eu até trouxe o que as inteligências artificiais dizem sobre o envelhecimento saudável, né? E é bem interessante, né? E que eles falam que a capacidade, olha só, a inteligência artificial do Google, longevidade saudável é a capacidade de viver uma vida longa e plena, né, com saúde e bem-estar, né? É mais do que apenas viver muitos anos, isso eu falo muito, né? Nós não estamos aqui, eu quando trabalho com meus pacientes, não quero que eles vivam muito, eu quero que eles vivam bem, né? É sobre, olha só, a inteligência artificial do Google, é sobre aproveitar o máximo de cada ano da sua vida. Eu gostei, né? A inteligência artificial está cada vez mais interessante nas suas colocações, né? Então, interessante, né? O que o Copilot, que é outra inteligência artificial, coloca, né? O envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização da habilidade funcional, né? Parecido com o que a Organização Mundial da Saúde coloca. E oportunidades para melhorar a sua saúde física ou mental ao longo da sua vida, né? Então a gente tem que ter essa ideia, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante quando a gente fala de envelhecimento saudável. A gente tem que estar falando do nosso corpo físico, mas ó, nossa mente é tão importante quanto, ou talvez mais importantes, porque o que eu vejo hoje é muita gente chegando aos seus 70, 80 e até aos seus 90 com um corpo relativamente saudável, mas uma mente que já não está muitas vezes mais aqui, né? A memória é fraca, a memória recente é muito ruim, já não lembra as pessoas, já não consegue fazer raciocínios lógicos, já não consegue ter uma funcionalidade. E aí eu pergunto para vocês, nós viemos para este mundo para isso? Para viver
da cadeira, do sofá para a cama, da cama para o sofá, para viver uma vida limitada. Não, a gente veio aqui para viver, produzir, se relacionar, né? A gente veio aqui para somar no mundo. E aí, o que eu vejo hoje é que muitas pessoas, com o avançar da idade, elas param de ter uma funcionalidade. E a funcionalidade do cérebro é uma das partes que eu vejo mais importantes e das que eu vejo mais prejudicadas hoje em dia. Porque com a tecnologia da saúde, da medicina, a gente está conseguindo viver mais, mas nem sempre estamos conseguindo viver com uma boa, né, qualidade de vida. E qualidade de vida nós temos que pensar no físico, nós temos que pensar no nosso mental, tá? Claro que quando a gente fala, né, sobre longevidade saudável, a gente ainda vê que hoje a genética é uma das coisas muito importantes, tá? Quando a gente vai ver, né, por exemplo, está muito famoso, né, no Netflix, por exemplo, aquele documentário que fala sobre os centenários, tá? E quando a gente começa a ver sobre os centenários, tem algumas características em comuns, mas a genética é muito forte, né? A genética é uma das coisas que ainda domina a sua capacidade de viver muito. Isso não significa porque a gente tem que, então, não fazer mais nada, porque se a genética que manda, a gente não faz, né? A gente deixa. Se eu sou sortudo de ter uma boa genética, eu vou viver muito. Se eu não tenho, vou viver pouco, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não. A gente sabe que existe o que a gente chama da epigenética, né? Que na maioria das vezes, o que importa para a expressão das doenças não é ter uma genética, uma predisposição, e sim você ativar esse gene ruim, né? E hoje a gente já sabe que muitas coisas ativam genes bons e tem algumas coisas que fazem desativar genes ruins, né? Então por isso que o estilo de vida é tão importante, porque o estilo de vida age na epigenética, na expressão dos genes, né? Um bom estilo de vida vai silenciar genes, por exemplo, mais favoráveis ao câncer e vai expressar genes anti-câncer, por exemplo, né? Ao mesmo passo que o estilo de vida ruim vai acelerar a parte ruim dos seus genes, né? Então, isso é muito importante a gente pensar sobre isso também, né? E aí o estilo de vida, ele é fundamental, tá? Porque que você come, o exercício físico, o sono, esses 3 pilares são muito importantes, né? Muito importantes, e que eu bato aqui todos os dias nessa tecla. Você tem que dormir, você tem que dormir cedo, você tem que se alimentar direito, né? Você não pode comer muita farinha, tem que cuidar do açúcar, tá? Você tem que fazer exercício físico. Por quê? Porque eles são pilares básicos, tá? Que vão ativar de forma positiva os seus genes e vão silenciar os seus genes ruins, tá? É por isso que eu falo tanto sobre isso. Mas não é só isso, né? E lá as Blue Zones falaram muito sobre isso, né? As Blue Zones são essas zonas onde tem muitos centenários, eles falam muito sobre os relacionamentos, né? Ter amigos, mas não é só ter amigos, é ter bons amigos, ter amigos que você pode contar com eles, tá? Isso é fundamental para você viver bem, né? Todos esses centenários são pessoas de bem com a vida, são pessoas felizes, são pessoas que têm muitos amigos, que têm muitas pessoas queridas, que se sentem incluídos na sociedade onde eles vivem, tá? Isso também é importante, você se sentir incluído, você se sentir que você é importante para as outras pessoas, tá? Por isso que é importante você dizer para o seu amigo, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, o quanto eles são importantes para vocês e o quanto eles fazem a diferença na sua vida, né? A gente somos criaturas gregárias, nós estamos aqui envolvidos num plano maior, então você tem que se sentir pertencente a algo maior, você tem que se sentir útil para esse mundo maior. E aí, é isso que nessas zonas, nessas blue zones, ou nessas zonas onde tem muitos centenários, um fator em comum é que os idosos se sentem valorizados. Os idosos se sentem pertencentes a essa comunidade. Isso faz eles viverem mais, isso faz eles terem uma melhor saúde, para terem menos problemas de saúde. Quando tem problemas de saúde, tem melhores desfechos, né? A gente sabe, isso é muito importante, tá? E não menos importante, além de todas essas questões de estilo de vida, dos relacionamentos, é o estresse, né? E o estresse tem muito a ver com o nosso ambiente, né? O ambiente que a gente vive hoje é um ambiente que nos deixa o nosso cérebro, o nosso corpo muito estressado, tá? O que eu vejo de pessoas atualmente com níveis de estresse
em níveis de burnout, em níveis estratosféricos. É impressionante. Parece que a pandemia ela acelerou esse processo, mas não é só a pandemia, né? As pessoas em geral têm ficado muito estressadas, né? E o estresse, né, ele pode variar muito de pessoa para pessoa. Cada pessoa pode enxergar o estresse de forma diferente, cada pessoa pode processar o estresse de forma diferente e cada pessoa pode reagir na frente ao estresse de forma diferente, né? Por isso que eu falo muito sobre a tecnologia REAC, que é uma tecnologia fantástica para nos ajudar a que a gente consiga processar esse estresse de uma forma diferente, tá? E esse é um dos grandes problemas. A gente tem hoje muita dificuldade de ter ferramentas para manejar e para otimizar o nosso estresse. Claro que a gente pode falar em meditação, a gente pode falar em mindfulness, a gente pode falar em exercício físico para controle do estresse, né? Próprio dormir bem, ter momentos de relaxamento, férias, descanso, momentos felizes com a família, momentos felizes com os amigos. Tudo isso ajuda a equilibrar, né, melhor todo esse estresse no nosso ambiente, que é realmente uma das questões mais complexas e mais difíceis de serem trabalhadas. Mas hoje, quando a gente fala de longevidade saudável, se você não manejar o seu estresse, se você não ativamente começar a pensar como está o seu corpo, como é que está o seu estresse e o que você pode fazer, ativamente para reduzir, conseguir muitas vezes ter uma longevidade saudável, você conseguir de ter equilibrados todas as áreas da sua vida, tá? Olá, Maria Cristina, boa noite. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Então, pessoal, não é uma tarefa tão fácil, mas também não é tão difícil assim, tá? E para manter uma longevidade saudável, um envelhecimento saudável, o primeiro passo é a gente começar a conversar sobre isso, tá? E aí o que eu vejo não é a gente começar a pensar sobre envelhecimento saudável quando você está com seus 50, 60. Claro que a qualquer momento você pode pensar sobre isso. Mas você pode começar a pensar sobre o seu envelhecimento saudável com seus 20 anos, com seus 30 anos. Por quê? Porque os impactos das ações que você começar mais cedo, os hábitos que você começar a introduzir mais cedo, primeiro, são mais fáceis de serem mantidos e são mais fáceis de serem adquiridos também, tá? Eu vejo muito paciente meu que chega lá com seus 50 anos, já está acima do peso, não faz exercício físico, que não tem bons hábitos alimentares. E aí, para você fazer as mudanças, às vezes é muito mais difícil, tá? E além disso, muitas vezes a gente vai ter que ter a colaboração da família. Por isso que eu digo também, não adianta você mudar os seus hábitos alimentares sozinho se você convive numa família. A família toda tem que estar vibrando na mesma sintonia. A família toda tem que entrar naquela forma de se alimentar. A família toda tem que começar a se preocupar com o exercício físico. A família toda tem que começar a se preocupar, né? Eu não falei, mas com os seus pensamentos, né? Pessoas negativas, quem é muito negativo atrai negatividade. Isso te leva mais para baixo. Tem estudo mostrando que as pessoas mais negativas, que têm uma visão do mundo mais negativa, têm até piores desfechos com remédios, até pacientes que têm câncer, estão fazendo quimioterapia, pessoas mais positivas têm melhores desfechos. Por quê? Porque a nossa mente, o que você pensa, e o pensamento vai agir fisicamente no seu corpo, vai impactar na sua saúde. Pessoas mais felizes, mais positivas, vivem mais, têm uma longevidade saudável, que é toda essa questão de qualidade de vida, né, de boa energia, de uma boa cabeça, de uma boa memória, de um bom corpo, de uma boa rede de amigos, né? Então tá tudo interligado, né? Não tem como a gente querer viver mais se a gente não pegar cada ponto. E aí, vamos dizer assim, como é que eu faço, tá? Não interessa a sua idade, você pode começar isso com 15, com 20, com 30, com 40, com 60, não tem uma idade. Quanto mais cedo você começa, maiores vão ser os seus resultados, a sua colheita, né? Quanto mais você semear essa sua lavoura, melhores frutos você vai colher,
né? E quanto mais cedo você fizer, isso melhor ainda. Mas qualquer momento é momento. Lembrando que existe um estudo que pegaram jovens senhoras de 92 anos que não tinham nunca feito musculação e colocaram num programa de exercícios físicos, né, resistidos, estilo uma musculação, e depois de 12 semanas se identificou aumento de massa muscular, perderam gordura, melhoraram o humor, reduziram dores. Então, a qualquer momento é tempo de você melhorar. Não existe a desculpa que já estou muito velho. Todo o momento é o momento de você começar. Não importa a sua idade. Se você está vivo, você tem uma oportunidade de melhorar a sua saúde, de melhorar o seu humor, de melhorar o seu cérebro. Não tem. Se você está vivo aqui, olhando esta live, você tem chance de melhorar muito a sua saúde. Tá? E para isso, o checklist é sempre o mesmo. Tá? Não vai mudar. É o seu sono. A gente tem que dormir mais cedo, tem que dormir de 7 a 8 horas por noite. Tem que dormir de noite? Sim, pessoal, tem que dormir de noite. Né? Tem que jantar cedo, pessoal. Eu já jantei, tá? Chego em casa, a primeira coisa que eu faço é jantar. Porque já são 10 para as 9, né? São quase 21 horas. Né? E já não é o horário para você jantar. Tem que jantar cedo. Quanto mais cedo você janta e quanto mais cedo você para de comer de noite, melhor vai ser para o seu cérebro, melhor vai ser para a sua saúde, de uma forma geral, tá? Existem particularidades, né? Sim, mas de uma forma geral, eu sempre falo, quanto mais cedo você comer e quanto mais cedo você parar de comer, você vai ser mais saudável para o seu cérebro, de uma forma geral. Tem que dormir cedo, né? A gente precisa ter rotina, tá? As crianças precisam muito de rotina, mas os adultos precisam de rotina igual. Todo mundo precisa de uma rotina. Quanto melhor for a sua rotina, quanto mais regrado você for na sua rotina, melhores serão os seus resultados, né? Assim como exercício físico, né? Hoje mesmo estava tendo um paciente e daí ela falou, ela falou, eu não gosto de fazer musculação, mas eu digo, não, eu também não gosto muito de fazer musculação, mas eu faço porque eu encaro a musculação como o meu remédio, um remédio anti-envelhecimento. É isso que a musculação é para a maioria das pessoas, porque a massa muscular é um dos fatores importantes de longevidade, tá? Se você quer envelhecer bem, você tem que estar preocupado com a sua massa muscular. Como é que você pode medir a sua massa muscular? Você pode fazer uma bioimpedância, eu faço com meus pacientes uma bioimpedância, você pode fazer uma avaliação com o professor de educação física, vai fazer uma avaliação muito legal de massa muscular e percentual de gordura, você pode fazer um DEXA, né? Que é um exame bem interessante, né? Então tem várias formas de você fazer avaliação de massa muscular, mas você precisa ter alguma avaliação. Você já fez no último ano, nos últimos anos, alguma avaliação de como é que está o seu percentual de gordura, que é importante para a longevidade, e quanto de massa muscular você tem? Isso é fundamental para viver, né? Bem e bastante. E a outra coisa importante é o seguinte, ó, tudo que a gente tem um número é mais fácil da gente melhorar, tá? Então, quando você acha lá o seu percentual de gordura, né? Digamos, tá lá um homem com 30% de gordura, tá muito acima do ideal, né? Aí o homem olha, a pessoa olha aquele exame, pá, preciso melhorar. E aí ele fica com aquele número na cabeça e diz, tá, vou baixar, vou chegar no número perfeito. Isso vale para as mulheres também, né? Massa muscular é a mesma coisa, né? Então, tudo que a gente mede é mais fácil da gente estabelecer um plano e buscar uma melhora, né? Lembrando que tudo que a gente faz uma meta, é mais fácil da gente buscar aquela meta, né? Então a gente pode conseguir gamificar, como eu diria, que seria essa ideia de colocar também os nossos exames de sangue, a sua glicose, a sua insulina. Eu vivo fazendo isso com os pacientes, né? A insulina tá 20 e eu digo, ó, o ideal é abaixo de 10 e o perfeito é abaixo de 6. Vamos lá, vamos estabelecer um plano. E aí a pessoa faz o plano, diminui para 6. Aí daqui a pouco passa 6 meses, faz de novo, aumentou. Isso aconteceu hoje, né? O paciente estava muito feliz, estava com uma insulina perfeita, relaxou um pouco. Começou a comer um chocolatinho todo dia depois do almoço, né? E aí depois de alguns meses a conta chegou. Subiu a insulina, subiu a glicose, sobe o triglicerídeo, né? São marcadores também de longevidade, né? Que é um marcador legal de longevidade em relação aos seus exames de sangue, hemoglobina glicada, tá?
que é um exame que também a gente vai usar aí para o diabetes, né? E aí acima de 6,5, né, o diagnóstico de diabetes. Acima de 6, né, é uma desglicemia, está um pouco alterada. Mas eu vou dizer para vocês, uma hemoglobina glicada ideal vai estar abaixo de 5,2. Quantos de vocês aqui tem uma hemoglobina glicada 5,2? Não é fácil, pessoal. Para mim também não é, tá? A gente tem que trabalhar, tem que se esforçar para deixar a nossa hemoglobina glicada abaixo de 5,2. E muitas vezes, se eu descuidar da minha dieta, a minha hemoglobina glicada também sobe, né? Eu tenho também vários genes que não são tão favoráveis para mim, né? Então eu tenho que me cuidar mais que as outras pessoas, inclusive, né? Então não é fácil. Não é fácil para ninguém. É uma batalha diária da gente estar olhando nossos exames, olhando como é que a gente está e buscando, então, aquilo que é o ideal para cada um. Tá? E o ideal para mim pode ser diferente do que seja ideal para ti. Tá? Então, por isso, essa é a beleza da vida. Né? Ninguém é exatamente igual. Tá? Eu acho isso que é uma das grandes belezas da vida. Né? Duas pessoas não são iguais. Cada um vai ser ligeiramente diferente um do outro. Agora, você precisa estabelecer um plano. Você precisa ter metas. Assim como eu tenho certeza que você tem metas financeiras, você tem metas de objetivos da sua vida. Você tem que ter metas em relação à sua saúde. Você precisa ter metas. E em cima das suas metas, você precisa ter um plano, né, de como você vai atingir aquela meta que você quer em relação à sua longevidade, tá? Qual é a minha meta em relação à longevidade? É viver até os meus últimos dias, né, sem depender de ninguém, conseguindo carregar as minhas próprias compras do mercado, conseguindo carregar os meus netos, se um dia eu os tiver, né, eu poder carregar a minha própria mala e poder viajar de forma independente até o final dos meus dias, sem depender de ninguém para que eu consiga viver. Né? E como é que a gente consegue ou tenta almejar? Não sei se isso vai ser possível, mas eu vou fazer de tudo que for possível e ao meu alcance para atingir essa minha meta. Agora, se você não tem uma meta assim, você não vai atingir, né? Porque se você não tem um lugar para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Então você precisa ter de forma bem clara o que você quer para a sua saúde, o que você quer para o seu envelhecimento. É só assim que você vai, de forma ativa, de forma proativa, né, investir. Né? Investir o seu tempo, investir o conhecimento, investir em profissionais, investir em suplementação, em exercício físico, em tudo que você vai precisar para que você consiga envelhecer com qualidade de vida. Né? Porque como tudo na sua vida, você vai ter que botar energia. Se você não colocar energia, você não vai também atingir, tá bom? Este era o objetivo da live hoje, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Se essa live pode ser interessante para alguém que você conhece, manda essa live para essa pessoa. E lembrando que essa live também vai ficar salva, além no meu Instagram, também vai ficar salva depois lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos, tá bom? Grande abraço a todos, uma excelente semana, muita saúde e semana que vem, 20 horas e 30 minutos, voltamos aí com mais uma live para vocês. Grande abraço e excelente semana.